Saudações a todos os amantes. Meu nome é Eleutério. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por este tempo que está me concedendo em estar neste lugar para compartilharmos a sua palavra. Nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João 15 e estaremos meditando em alguns frutos. Aqui no versículo de número 5, 15 e 5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos, e aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim nada podeis realizar, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos serão juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deixo frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então esta é a palavra do Senhor. Pai, abençoa esta palavra e glorifica o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esta é a palavra do Senhor. Aqui no versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São João, nós encontramos as palavras de Jesus, do nosso Senhor Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, seus seguidores. Por isso é necessário que até data hoje continuemos a ensinar aquilo que são as palavras de Jesus. Aqui ele se apresenta como uma videira. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim nada podeis realizar, sem mim nada podeis fazer. Então ele diz que ele é a videira. Então quer dizer que ele é a árvore principal e nós somos os ramos e que precisamos permanecer nele. Se existe uma coisa muito difícil no meio da sociedade, no meio daqueles que frequentam uma igreja, as pessoas até vão para a igreja, as pessoas até vão para o casamento, as pessoas até vão para vários lugares. E é muito bom. Mas o mais importante, depois de eu ter ido entrar num casamento ou entrar numa igreja, o mais importante é eu saber permanecer. Eu saber permanecer. Porque eu posso entrar num casamento e não permanecer até ao fim. É igual como uma pessoa que não entrou. Porque o foco principal, eu quero que me entenda bem, o foco principal, quando nós vamos para um casamento, quando nós vamos para Deus, quando nós vamos para uma igreja, o foco principal é podermos permanecer. Então, é necessário com que eu e você saibamos permanecer aonde Deus nos tem colocado. Por isso Jesus diz que eu sou a videira e vós sois os ramos. Então ele olha para nós como sendo ramos. Depois ele diz assim, depois ele diz: aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Aquele que permanecer em Jesus e ele, Jesus, permanecer, porque primeiro é Jesus permanecer, é nós permanecermos nele. Se eu não permaneço em Jesus, quer dizer que nem ele poderá permanecer em nós. Só primeiro eu permanecer nele e ele também vai saber permanecer. Diz que se conseguirmos fazer essa troca, tu permanece em mim e eu permaneço em ti. Diz que essa pessoa que consegue fazer isso irá dar muitos frutos.
irá dar muitos frutos. Então quer dizer que os frutos serão notórios, os frutos serão visíveis. Mas não há como darmos frutos se Ele não está em nós ou nós não estamos ligados a Ele. Existem frutos que só serão colhidos. Cada fruto é colhido no seu certo lugar. Então, se eu preciso dos frutos que vêm da parte de Deus, se eu preciso dos frutos do Evangelho, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber permanecer nele e permitir com que ele também permaneça em mim. Ele diz que fazendo isso, vocês darão muitos frutos, não poucos frutos. Vocês vão conseguir dar muitos frutos. Por quê? Porque ele é a árvore. Os frutos, ele se apresenta como uma videira, como uma árvore. Em Minas, sinhadou numa vinha. Então, ele se apresenta como uma árvore. Então, essa árvore é uma árvore que precisa gerar frutos. Mas para podermos, assim que diz que nós somos ramos, nós estaremos colados. E nós sabemos que os frutos só saem nos ramos. Então nós precisamos, em primeiro lugar, estarmos ligados, colados a Ele. Entendeu? Só assim que os frutos irão aparecer. Então diz que se nós permanecermos nele e Ele também permanecer em nós, só assim é que daremos muitos frutos. E Ele nos assegura, Ele nos garante 100% que ele diz, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis realizar obra alguma. Ainda que vocês desejam fazer uma obra, ainda que vocês desejam fazer alguma coisa, ainda que vocês queiram edificar. Se você volta para o Salmo 127, ele diz, se não for o Senhor a edificar, se não for Ele a vigiar, quer dizer que tudo que a gente vai fazer será em vão. O nosso esforço, o salmista diz claramente, diz que será inútil acordar de madrugada, repousar tarde, comer pão da dor. Diz que tudo será inútil. Mas uma coisa é, o Senhor dá descanso a todos que o temem. Só os que temem a Deus estarão ligados a Ele. Somente os que temem a Deus estarão ligados a Ele. Então, se você não teme a Deus, você não estará ligado nele. E a partir do momento que você não estará nele, quer dizer que ele também não estará em si. E ainda que tu queiras dar frutos, even if you desire to see fruit in your life, it will be in vain. Just forget, esqueça, porque não haverá nenhum fruto. Porque os frutos, os ramos só dão frutos quando estão ligados à videira, quando estão ligados a uma árvore. Então, se eu não estou ligado a uma árvore, não esqueça que eu vou dar fruto. Por isso é o que ele diz. Ele diz, sem mim. Então, ele nos mostra claramente que sem mim nada podes fazer. Documenga na mina a escola nasceu lixo gatacotaco chienca. Logo mina ningalcor. Então, é preciso, depois da igreja, que eu e você possamos garantir que Jesus, ele está em nós. Por isso ele diz que sem mim nada podes fazer. Sem mim nada podes fazer. Vocês vão tentar fazer, vocês vão lutar para fazer, mas se eu não estiver lá, por isso a Bíblia diz que em tudo nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo nós temos que colocar a Ele. Ele tem que estar na dianteira. Ele tem que estar na dianteira do meu casamento, ele tem que estar na dianteira do meu trabalho, ele tem que estar na dianteira do meu negócio, ele tem que estar na dianteira da minha escola, ele tem que estar na dianteira do meu ministério, ele tem que estar na dianteira de tudo. O homem precisa saber depender, não dos outros humanos, mas em primeiro lugar, o ser humano precisa saber depender de Deus. Precisa saber depender de Deus. Todo ser humano precisa saber depender de Deus. Então, diz, sem mim nada podes fazer.
Aqui no versículo 6 já disse: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Se alguém, é condicional. Se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer, if you don't remain in me, tu serás como um ramo. Tu serás como um ramo que é jogado fora e seca. Se você está a dizer, se você rejeita-me, se você me rejeitar, se você rejeita estar em mim, tu serás comparado a um ramo que foi cortado e foi jogado fora e seca. E seca porque não está ligado. Você não está ligado nele. Então, você será comparado a um ramo que é jogado fora. Por isso, pessoas vão te pegar, vão te usar, vão te deitar fora. Mulheres que vivem reclamando, porque as pessoas não. Quando me encontro um homem, somente o homem só me usa, me joga fora. As pessoas só me usam, depois me jogam fora. É porque você não está colado em Deus. Se Deus não te valorizar em primeiro lugar, esqueça que haverá alguém que vai te desvalorizar. A primeira pessoa que tem que saber te valorizar é Deus. E a primeira pessoa que você precisa saber valorizar em toda a sua vida é Deus. So if it doesn't happen, se isso não acontece, o que vai acontecer é que até os homens, até a sociedade vai te usar, vai te deitar. Por quê? Porque você é como um ramo que foi jogado fora. Um ramo jogado fora só espera ser queimado. Um ramo jogado fora não tem nenhum proveito. Não vai dar fruto. Não tem como dar frutos que permanecem. Porque outra coisa é dar frutos que permanecem, outra coisa é não dar frutos. Por isso Jesus disse, permaneça. A vontade de Deus é que nós demos frutos que permanecem. Então, o que você espera de um ramo? Será um milagre, ver um ramo cortado e dar frutos. Será um ramo, mas um ramo será um milagre. Um ramo colado, que está na árvore, você há de ver que primeiro vai tirar flores. Que é a fase mais linda de uma árvore. Vai tirar flores. E flores bonitos. E todo mundo vai ver, uau, a nossa árvore está a tirar flores. Quer dizer que os frutos estão por detrás. Então quer dizer que, em primeiro lugar, o que Deus, antes dos frutos vir, o Senhor embeleza a árvore através das suas flores. O Senhor embeleza a árvore através das flores, antes dos frutos. Entendeu? Não. Quando você não está nele, é imperioso com que eu e você saibamos permanecer. Por isso ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Será como um ramo. No princípio, quando o ramo é jogado, vai parecer que ainda tem vida. Mas ao longo do tempo vai murchar. Quanta gente tinha um Jesus ontem e brilhavam? Quanta gente tinha Jesus ontem? E aquelas pessoas que não precisavam de monfante para ficarem lindas, não precisavam de maquiagem para serem consideradas lindas, não precisavam de todas as coisas, porque Jesus, ele é a luz. Então, quando ele está na minha vida, ele faz com que eu brilhe, ele me torna amável. Em todo lugar onde eu ando, as pessoas vão me amar. Por quê? Porque ele primeiro me amou. Se ele me ama primeiro, as pessoas também serão obrigadas a me amar. Não vão me amar por causa do que sou bonito ou não, mas they will love me because of him. Eles irão me amar por causa dele, que me amou primeiro. Se você quer com que a sociedade te ame, se você quer com que o marido te ame, a esposa, os filhos, todos eles, permita com que o amor de Deus, que se expressa através de Jesus Cristo, primeiro esteja sobre a sua vida, te alcance. Você precisa ser uma pessoa amada, entendeu? Jesus é amor que ama. Do you understand? Ele é amor que ama. Então, if you don't remember, ainda que você quer, meu irmão, o que vai acontecer, infelizmente, por isso ele diz, se alguém não permanecer em mim,
será como um ramo que é jogado fora. Ninguém é obrigado a permanecer em Jesus. Ninguém é obrigado a permanecer em Deus. Hoje você pode estar em Deus e amanhã você não permanecer. E ninguém vai te amarrar. Se existe um pastor, se existe alguém que te obriga a permanecer, esse está a cometer o erro, porque ninguém é obrigado a permanecer em Cristo. Por isso ele diz condicional: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, olha para o que ele diz, então, esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Esses ramos que recusam, entende? Sabe, a Bíblia fala uma coisa, diz que aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Se você não crê no único Filho de Jesus Cristo, não espera ser condenado, você já está condenado. Por quê? Porque você não creu. You didn't believe, você não creu no único Filho. Então, o não crer já te coloca como uma pessoa condenada. Você está condenado. Então, se você é condenado por Deus, o mundo também vai te condenar. As pessoas também vão te condenar. Por quê? Porque o não aceitar o único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, você está a se colocar numa condenação. Por isso ele diz que a todos os ramos que não são jogados e secos. E depois ele diz, então, esses ramos são juntados, swiphatsiwa swi hlengeletiwa swi gama swi hisiwa ku a swa ha na le cima. There is no veil a ka ha na le cima na lin'we henhla ka swona. Nto a nga kona na munhu wa mun'we. Do you understand? A nga kona no one ninguém. There is no one. Não existe ninguém que pode ficar com uma coisa sem valor. Quando os homens te rejeitam, que já não estão a ver valor. Quando o esposo, quando a esposa, quando os filhos, quando a sociedade te rejeita, te lança fora, é que eles já não conseguem ver nenhum valor. E você não sabe de onde vem isso. É que primeiro você deixou Deus, achou que poderia fazer o casamento pela sua beleza, pelas ancas. Você poderia fazer casamento porque você é linda. Não, o casamento não é feito de beleza. Quem instituiu o casamento pela primeira vez não foi a beleza, foi Deus no jardim do Éden. Não é por causa disso. O trabalho, o negócio. Para as pessoas acharem graça e verem comprar onde você vende, você primeiro precisa achar graça diante de Deus. So otherwise, if you don't find that mercy on him, angakona na wamumwe. Escreva o que estou a dizer. Então diz que esses que rejeitam, esses que não estão colados, são juntados todos. São lançados fora e são queimados. São queimados porque negaram o Filho de Deus. Então, meu querido, meu amado, você que está me acompanhando, eu sei que você está aí deste lado. Não importa o país, não importa a nação, não importa o distrito, mas eu estou dizendo a urgência de você estar colado a Jesus, a urgência de você estar nele. É urgente. Caso ao contrário, você vai viver dar culpa às pessoas. Você vai esperar com que as pessoas te deem valor. Enquanto Deus já te rejeitou. Deus somente rejeita aqueles que também o rejeitam. Então diz são julgados. Aqui no versículo de número 7, já estou a terminar, diz assim: se permaneceres em mim, escuta isso, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e vos será feito. Ele diz, é condicional. Quando alguém diz se, é condicional, não é obrigatório. É condicional. Por isso ele diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras dele, diz que as minhas palavras também permanecer em vós. O que vocês vão fazer? Aí vocês vão ter todo o acesso de pedir, e pedireis o que desejares, e vos será concedido. Por quê? Porque ele está em você. E as palavras dele também permanecem em si. Então diz que vocês vão pedir tudo o que desejar. E ele irá vos conceder. Esta é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então,
Esta é a palavra de Deus. Então, vocês vão pedir tudo o que desejar. Whatever you desire, whatever you need, you shall ask. And the Bible says that you shall be given. But when only you remain in Him and in His word. Quando tu permanecer em suas palavras. Então, Ele vai te conceder o que deseja o teu coração. O último versículo diz assim: o que glorifica o meu Pai. Escuta isso. Ai, ai, ai. That's so powerful. Isso é forte. Escuta o que glorifica a Deus. Então, no versículo diz assim: o que glorifica o meu Pai é que deis frutos em abundância. Isso é que alegra a Deus, que na nossa fé, na nossa caminhada com Ele, na nossa comunhão, na nossa intimidade com Ele. Então Ele diz assim, é que deis frutos, e frutos é abundância. E assim será verdadeiramente meus discípulos. If you don't give fruits, se você não dá fruto, Ele diz que você não vai ser verdadeiro meu discípulo. Em todos os lugares. Em todos os lugares, você encontra dentro de um casamento alguém que vai dizer assim, porque você está na minha casa, não está a dar frutos, só está a comer uma árvore. Porque todo mundo quer frutos. Todo mundo precisa de fruto. Essa árvore plantei aqui, não está a dar fruto, eu vou cortar. Porque todo mundo, em tudo que eles investem, eles precisam de frutos. E os frutos vêm de Deus. Então diz que se tu permaneceres em mim, isso glorifica o meu Pai, que deis muito fruto. E nesta manhã, há urgência, há necessidade, é imperiosíssimo, entendeu? Permanecer nele e dar frutos para que o nome de Deus, seja glorificado na sua vida. Não basta ir para a igreja. It's not enough only to go to the church. It is not enough. But first you must bear fruit. Você precisa dar frutos. É bom ir para a igreja. É bom. Mas o que vai glorificar a Deus é que eu e você saibamos dar frutos. Isso glorifica o Pai. Isso glorifica o meu Pai. Que eu e você possamos dar frutos. E frutos com muitos frutos. Uau! Muitos frutos. Darmos muitos frutos. Frutos com abundância. E assim serei verdadeiramente meus discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a mensagem central desta tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor Jesus, a qual eu adoro dia e noite, que te concede mais e mais frutos. Mais frutos e frutos que permaneçam. Esta é a palavra que o Senhor me concede nessa manhã. Que Deus te abençoe a ti. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe tudo quanto você faz. Essa é a palavra do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida do teu servo, da tua serva, neste dia, nesta hora. Que a bênção, que os frutos que permaneçam esteja. Nos ensina a cada dia a darmos frutos, frutos que vão permanecer para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado e que a honra e a glória seja dado para si. Obrigado, Jesus. Assim terminamos com a nossa live. Foi mais um dia e eu creio que você foi abençoado. Deixa o teu like, deixa o seu comentário e compartilhe. Mas o principal não é ganhar likes, é que a sua vida seja edificada com a palavra de Deus. Então, se essa mensagem te abençoa, compartilha ela com todas as pessoas que você sabe que precisam da palavra de Deus para poderem viver. Que Deus abençoe aí. Terminamos, temos que ir. O tempo já nos deixou, o tempo é dinheiro. Aquele beijão de sempre e um forte abraço do vosso amigo Leotério. E tchau, tchau. Assim são. Bye, bye. Até amanhã, se Deus quiser.